Gravação iniciada, presidente. Está tendo um barulho de fundo, hein? Vamos retomar, então, os julgamentos dessa sessão extraordinária do dia 25 de janeiro de 2021, da primeira turma ordinária, da segunda Câmara, terceira sessão. Continuando ainda com os processos com preferência em razão de participação de patronos dos contribuintes, vamos ao item 8 da pauta, que é Pegasus Telecom, relatoria do conselheiro Laércio Cruz, em que haverá o acompanhamento pelo Dr. Oséias Lima. Por favor, Apoio, pode convocar o patrono? Ok, presidente, irei convocá-lo. Acho que o chiado é o seu, Fabiana, quando libera o microfone. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Doutor Oséias, pode abrir o microfone, o vídeo, se quiser. Saiu. Talvez ele tenha saído da sala, André. Não, Fabiana, está voltando. Está me ouvindo, doutor Oséias? Presidente, licença. O patrono está tendo problemas na sala. Ele chegou a entrar 2 vezes
Eu só não sei se ele estava me ouvindo. Se ele confirmar que está ouvindo, a gente prossegue. E só, haverá só acompanhamento mesmo. Ok. Eu vou passar para ele. Se o senhor quiser votar um 9, presidente, enquanto ele tenta, ele é bem rapidinho, porque só tem tempestividade. Uhum. Mas vamos aguardar. Mara, você está ouvindo? Que está sem imagem. O que eu estava comendo? Você está comendo e não quer mostrar o que é, né? Não fez inveja, não. Doutor Oséias, eu preciso que o senhor sinalize que está na sala e está ouvindo. Fabiana? O presidente continua no mesmo problema. Mas ele... Pois não, doutor Oséias, para falar, libera o microfone, que é um botãozinho à esquerda. Tem um botão vermelho no centro, esse não aperta. Da esquerda é o microfone e o da direita é o vídeo. Eles ficam embaixo, no centro da tela. Centrado, mas na parte inferior. Eu estou vendo que o senhor clicou na ferramenta de falar. Então, para falar, precisa liberar o microfone. É que os botões para liberar o microfone é do lado de sair. Se a pessoa não tiver cuidado, acaba saindo ao invés de liberar o microfone, né? Voltou. Às vezes também ele está acessando pelo celular. Também tem o chat ali que dá para mandar mensagem, né, presidente? Caso ele esteja ouvindo. Fabiana, mas na sala de espera você conseguiu conversar com ele? Por voz? Na sala de espera ele está sem sinal, presidente. Sim. Doutor Oséias, então, é necessário que o senhor libere o microfone e o vídeo, ou ao menos um dos dois. Esse botão que fica bem no centro da tela, embaixo, do lado esquerdo ou do lado direito do botão central, que é o vermelho. Esse vermelho é o de sair da ferramenta. Os que ficam ao lado esquerdo é o microfone, e o lado direito é câmera de vídeo. Aqui na ferramenta mostra que o senhor está na sala, mas sem imagem e com o microfone desligado.
Fabiana, por favor, interrompa a gravação. Presidente? Sim. Licença, eu falei com o patrono e ele está acessando pelo celular. Então, ele disse que vai tentar pelo computador. Tá, eu só preciso que ele manifeste que ele está ouvindo, está vendo, está nos assistindo. Ele também pode comunicar aí através da ferramenta aí de bate-papo, dizendo que ele está ouvindo. Ele pode manter o microfone desligado e câmera também. O importante é que ele... Se o senhor quiser passar por um outro item até ele conseguir resolver isso... Então tá, nós vamos para outro item. Você então retoma a gravação? Mara ficou vermelho. Já expulsei a Mara. Retomei a gravação, presidente. Bom, então Fabiana, você retomou ou não? Continuei, presidente. Continua, tá. A Mara deu problema aqui, travou dela aqui para mim, eu excluí da sala, mas ela deve retornar. Bom, por enquanto, constatamos aí o problema técnico na entrada na sala do patrono do item 8. Vamos então ao item 9 da pauta, que é final 2014-54, processo o recorrente é Renato Carlos Kim, e é relatoria do Laércio. Laércio se posiciona enquanto a Mara retoma. Assim que a Mara retomar, a gente inicia o julgamento dele, porque ela não deve nem estar sabendo que vamos iniciar esse. Vou ligar para ela para... Ela viu aqui já. Ela... Aí, voltou. Mara, nós vamos iniciar. Deu problema técnico lá com o patrono do item 8, nós vamos ao item 9, que é do Laércio, que é. Como que é? Renato Carlos Kim. Renato Carlos Kim. Pode iniciar o relatório, Laércio. Pessoal, vou ser bem breve, que é caso de intempestividade. Era uma interposição fraudulenta, né? Por ocultação dos reais adquirentes. E o que acontece? Ele estava caminhando esse processo sobre o final de 2009-31. Só que, como ele foi interposto fora de prazo, formalizaram esse novo processo, que é o de final de 2014. Então, o que veio para nós só esse recurso voluntário. Certo? Então, passando já ao voto, presidente, o contribuinte ele foi cientificado em 17 de março de 2014. Só que apresentou seu recurso voluntário dia 17 de abril de 2014, ou seja, o prazo venceu dia 16 de abril. Ainda tem em folhas 815 da Receita a manifestação da própria unidade de origem falando que ele se manifestou fora do prazo. Então, não estou conhecendo do recurso por intempestivo. Tá, a própria DRJ, a própria unidade de origem atestou a fluência do prazo, né? Exato. A deposição do recurso após o prazo. Tá, alguém tem alguma dúvida em relação aos atos processuais? Menciona lá a folha 815. Alguém está verificando ou já podemos ir para o voto?
Elcio, está pronto para votar? Então, com a palavra. Com o relator. Pedro? Sim, acompanho com o relator. Mara? Com o relator. Os dois são iguais? Os dois? Não. É só o primeiro. Leonardo? Só um momento, presidente. Sim. De 17 para 17 parece que não passou, né? Se você for ver assim, mas se você pegar lá e contar, dá no dia 16 mesmo. Acompanho. Ok. Arnaldo? Acompanho o relator também. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em relação de sua tempestividade. Podemos ir para o próximo item, que já é do mesmo contribuinte, é o processo final 2015-78, Renato Carlos Kim. Tá. Então, vou tentar fazer um resumo aqui, porque nesse processo somente o Renato também recorreu e é tempestivo. O que acontecia? Ele é uma auto-infração por interposição ou ocultação do real adquirente. A empresa oceânica, ela fazia a importação. O que acontece? O fisco falou que o real adquirente e que participava da fraude aduaneira eram duas empresas, a Jetway e a Easy Import. A Jetway, o Renato era um dos sócios administradores. Daí elas falaram que não tinha ocultação, e a Jetway era uma assessoria de aduaneira que auxiliava a empresa oceânica, e a fiscalização compreendeu que os sócios eles responderiam também solidariamente, por isso que o Renato está aqui. Então tem a Oceânica que importava, a empresa Jetway, e o Renato que era sócio da Jetway que importava. Daí aplicou a multa substitutiva de 100% de perdimento, pena de perdimento de 100%. Daí as empresas, algumas recorreram, outras não, alguns sócios sim, outros não. Foi julgado improcedente pela DRJ, que compreendeu que haveria, sim, demonstrado ocultação, que haveria o dano erário, lógico, daí aplicaria a pena de perdimento, que haveria interposição fraudulenta de terceiro, que é a ocultação do real adquirido nas mercadorias caracterizadas nas operações de comércio exterior realizadas pela autuada, por conta e ordem de terceiros, sem atender às condições da legislação de regência. Tipifica a figura da interposição fraudulenta, sujeição passiva solidária e infrações. As pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigados em relação ao crédito tributário. A pessoa física ou jurídica que concorra de alguma forma para a prática de atos fraudulentos ou dele se beneficia responde solidariamente ao crédito tributário. E aí, segundo a marcha processual normal, igual àquele outro processo, houve a cisão dos processos, porque os demais não apresentaram recurso, somente o Renato. Daí, em suma, o Renato vem falando que a empresa Jetway, ela não tem responsabilidade solidária, que ela não praticou nenhum ato que caracterizasse a interposição fraudulenta. E também ele fala que é uma ausência de comprovação do ato praticado pelo impugnante, ou seja, uma infração à lei, ou ao contrato social, ou estatuto, que demonstra um abuso do direito, e assim, que torna o responsável. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto? Sim.
Na primeira parte, gente, o contribuinte no seu recurso voluntário, 90% ele dedica à defesa da empresa Jetway. E nessa parte que eu não estou conhecendo, por quê? Eu entendo que a empresa Jetway, ela que tem um interesse recursal, o interesse de recorrer é o dela, não dele. Por mais que ele seja um sócio, a defesa dos próprios atos, ela que deve praticar, e não um sócio, ele. Então, eu não estou divulgando o interesse recursal nessa parte. E porque ela deixou de recorrer, existe o trânsito em julgado administrativo. Tanto é que, se não fosse assim, não teria existido a cisão dos processos e ele não teria sido encaminhado para cobrança. Daí, de outra parte, daí que eu conheço, daí que eu trago no julgado análogo aqui do STJ, mas, assim, de outra parte, também eu conheço da parte do recurso que ele fala que ele não é responsável solidário. Pois, hora que você pega o auto de infração, simplesmente a unidade de origem diz que o Renato, ele é responsável solidário porque ele é sócio administrador. E já julgamos aqui em alguns momentos que para que seja a responsabilidade tem que ficar claro o excesso de poder dele. Ele tem que combinar o artigo 124 com o 135 do CTN, que não restou evidenciado, porque a unidade de origem, o auto de infração, quando lavrado, só atribuiu a responsabilidade por ele ser sócio, não demonstrou os atos. Daí aqui, eu trago um voto da ministra Ellen Grace, que diz ali: o terceiro só pode ser chamado responsabilidade na hipótese de cumprimento, uma das hipóteses do 135. Nesse aspecto. Daí também vou trazendo alguns votos de relatoria do conselheiro Caio César Quintela, da Gisele Bossa, e da conselheira Vanessa. Ainda trago um voto do nosso querido amigo e ex-conselheiro, amigo de turma, o conselheiro Marcelo Giovanni, que trata especificamente sobre a responsabilidade tributária solidária sobre a sujeição passiva. Daí, diante de não estar evidenciadas as hipóteses do 124 e 135, presidente, eu conheço em parte do recurso e na parte conhecida do provimento. A parte que não conhece é em razão a ausência de interesse de agir e recursal. Porque eu entendo que esse interesse recursal ali de defender a própria empresa Jetway é da própria empresa e não dele. Por mais que ele seja sócio, é da própria empresa que ela tem que demonstrar isso, e não dele. Senão, não se aproveita os atos em relação a isso. O dele só em relação à responsabilidade da operação que ele fez, do exercício dele. E como não houve nenhum ato que extrapole a isso, por isso que eu não conheci. Ok, então não está conhecendo os argumentos recursais em relação à pessoa jurídica. Isso. E em relação a dele, no caso, você está dando provimento para afastar a responsabilização do sócio. Porque até no auto de infração não consta nenhum elemento. Não é que os elementos são fracos colacionados pela unidade de origem. É que não há argumentos, é só atribuído pelo fato dele ser sócio. Tá.
Ok. Pediram a palavra ao conselheiro Arnaldo e ao conselheiro Leonardo. Eu não vi quem foi o primeiro. Foi o conselheiro Arnaldo, presidente. Arnaldo? Ok, com a palavra, Arnaldo. Obrigado. Eu tenho algumas dúvidas sobre esse processo, Laércio. Porque, assim, pelo que eu estou entendendo, foi trazida a responsabilidade da pessoa física em função da responsabilidade da empresa. Ou seja, se a empresa ela é responsável, teria a possibilidade de atribuir responsabilidade para o sócio. Não sendo a empresa responsável, nem se cogitaria em responsabilidade solidária do sócio. O sócio chega na defesa dele a levantar isso, a defesa da empresa, por acaso, não seria para, afastando a responsabilidade da empresa, afastaria também por consequência do sócio? Não seria por esse motivo? E uma outra pergunta que eu faço, eu estou tentando entender o processo também, tá? Pelo que eu vi, parece que tem uma terceira empresa ainda envolvida, ou seja, teria a responsabilidade da empresa Jetway teria sido trazida em função do pagamento dos tributos, mas que teria ainda uma responsabilidade de uma terceira empresa que seria a destinatária, ou a real adquirente das mercadorias. É isso, Laércio? Exato. Primeiro o seguinte, são duas empresas, uma que é a Jetway, outra que é a Easy, mas elas não recorreram, tá? Não recorreram. E aqui, para uma técnica processual, eu entendo que a Jetway foi responsabilizada sim, porém, conforme o raciocínio desenvolvido pela unidade de origem, eu acho que não pode prosperar. Por quê? Você tem que atribuir a responsabilidade da empresa, e daí, no segundo momento, atribuir a responsabilidade solidária pela prática de atos desse terceiro, para poder fazer. Se ela não faz isso, acaba tendo um trânsito em julgado, porque a empresa pode ser responsável e o sócio administrador não. Então, por isso que eu estou entendendo que não. E de outra forma, também inverso, se eu parto desse pressuposto de que a responsabilidade dele não tem, perde seu objeto, o segundo ponto. Então, mas eu estou entendendo que não há um interesse recursal dele. O interesse recursal dele seria quando? Somente em relação à prática dos atos abusivos ou não. Porque daí caberia à empresa fazer essa defesa. Não a ele. Não a ele. Porque seria o mesmo hoje em relação a um outro sócio. Outro sócio não fez, trânsito em julgado, ele vai ser responsabilidade solidária também. Vai ter responsabilidade solidária pelo trânsito em julgado administrativo. Não sei se ficou claro. Bom, eu entendi o raciocínio, sim, Lars. Obrigado. As empresas, as pessoas jurídicas não se manifestaram, não está precluso para elas, é isso? Isso. Ok, para elas ocorreu a preclusão. Só permaneceu aí o litígio em relação a esse sócio. Tá. E os argumentos para excluir a autuação em relação a Jetway foi afastado por falta de interesse de agir. Ele não, né? Porque também pode ter haver um abuso e os demais sócios, a empresa inteira, ela responde por esses valores. Aqui qual é o interesse dele aqui? Se não é afastar a responsabilidade de si. Porque a partir do momento que ele quer afastar da empresa, daí já entra com a empresa, não com o próprio. E que sentido a fiscalização está atribuindo responsabilidade dele? Quais seriam os atos praticados? É simplesmente ato de gestão? Por ser sócio administrador. Só por ser sócio administrador. Só porque ele é sócio. E a única defesa dele que ele faz é isso, de responsabilidade solidária. Ele não defende, não apresenta nada sobre os atos praticados pela empresa. Não, ele fala que ele faz uma defesa extensa falando sobre os atos da empresa, que não é responsabilidade, que é responsabilidade. Mas, em relação aos atos, ele fala que não teve abuso, que sempre seguiu o estatuto. Mas o fato é, a unidade de origem nunca demonstrou qual foi o abuso que ele cometido em relação a ele. Tá. Leonardo pediu a palavra também?
Arnaldo, já satisfeito com esclarecimentos do relator, né? É isso? Na verdade, eu ainda estou um pouco incomodado, porque eu assim, analisando o que eu analisei do processo até agora, eu não vejo sequer possibilidade de responsabilidade do sócio, porque eu não consegui enxergar a responsabilidade da empresa. Essa é a minha dificuldade em simplesmente afastar a responsabilidade do sócio sob o argumento de que ele não agiu com excesso de poder, porque eu não consegui enxergar a responsabilidade da empresa. Eu entendo que preclui o direito para a empresa de se manifestar, mas me parece que dentro da defesa do sócio deveria ser cabível também afastar aquilo que levaria à responsabilidade da empresa, que por consequência levaria a responsabilidade dele se tivesse agido com excesso de poderes. Né? Mas nesse ponto, Arnaldo, eu acho que nós temos a partir de uma segunda premissa, que é o quê? Há um abuso dele, dos atos que ele praticou? Eu começo de baixo para cima. Não, eu entendi o teu raciocínio, eu não estou discordando, tá? Eu só estou tentando fechar o raciocínio completo aqui. No mérito, a gente não está divergindo. No mérito, eu entendi. Divergindo. Pro Arnaldo, não superou a questão de responsabilização da empresa, em que pese a empresa não ter se defendido. Okay. Presidente? Sim? Eu gostaria de fazer um comentário em relação justamente a essa suposta falta de ausência de defesa da empresa. É que na folha 15 da decisão recorrida, consta que ela foi dissolvida em 1º de abril de 2009. Inclusive, se faz menção de extrato social assinado pelos sócios, de 10 de dezembro de 2008, ficha cadastral fornecida pela JUSESP, né, Junta Comercial de São Paulo, comprovante de situação cadastral perante o CNPJ. E o auto é de dezembro de 2009. Então, me parece, assim, em princípio, que o sócio que interpôs o recurso, ele teria legitimidade para recorrer também em relação a essa questão da empresa. Porque ela foi dissolvida antes da lavratura do auto. Em qual página que está, conselheiro? Folha 15 da decisão recorrida. E o auto foi lavrado em 21 de dezembro de 2009. É uma questão a se pensar, sim. Eu também estou tentando abrir aqui. Presidente? Sim. Posso contribuir aqui para o debate, rapidamente? Sim, Pedro. Sim. Arnaldo, tem um trecho aqui, fala assim, com relação a Jetway, Assessoria Aduaneira Limitada, não apresentou elementos que comprovassem a origem dos recursos utilizados para permitir o registro das operações de importação, né, motivo pelo qual é considerada responsável solidária. No parágrafo seguinte, a situação de fato da Jetway, Assessoria Aduaneira, aparentemente revestida na condição de mero prestador de serviços e repassador de valores depositados por terceiras empresas, as quais não foram identificadas e permaneceram ocultas, configura-se também em hipótese presumida legalmente passiva de aplicação das regras de solidariedade tributária, ou seja, ela foi o caixa, né? Esse lançamento aqui é de interposição fraudulenta presumida, com base no parágrafo 2º do artigo 23 do decreto 1455, né, que presume a fraude na importação se não comprovar a origem dos recursos que financiaram a importação, né?
Então, a Jetway, justamente, ela forneceu recursos e, quando intimada para... Aí tem a questão recursal aí que o Leonardo Toledo levantou, né? Mas quando intimada para comprovar a origem desses valores que ela ajudou a financiar a operação, ela não comprovou. E, tampouco, o Renato Carlos Kim, né, que foi sócio administrador na época. Então, o ponto, acho que principal aí, é que tanto a Jetway quanto a Easy, ISE, né, não comprovaram a origem dos recursos que financiaram a importação, né? E a Ocean lá, Oceanic lá, não sei, outra empresa, é ela que foi a que importou formalmente, né? Então, tá, assim, a princípio, para mim, tá, assim, tá bem demonstrado que, com base na presunção, né, que a origem dos recursos não foi comprovada para importação, entendeu? Posso me manifestar? Deixa eu dizer assim, conselheiro. Quando a gente trata da ocultação, lá no inciso 5 do artigo 23 do Decreto-Lei 1455, e por consequência da responsabilidade solidária em relação a um crédito tributário que venha a ser lançado em função da aplicação da multa de valor equivalente substituindo o perdimento, a gente tem que entender que essa multa poderia ser aplicada àquelas pessoas listadas nesse inciso 5. Quando ele fala, por exemplo, de ocultação, ele fala ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, real comprador ou responsável pela operação. Por óbvio que aquele que registra a DI, aquele que se declara como sujeito passivo, ele está incluído porque ele, em tese, ele se declara como do sujeito passivo. Sujeito passivo, numa operação de importação, quem seria? É aquele cara que adquire a mercadoria lá fora. Ou seja, sujeito passivo, ocultação do sujeito passivo, seria a ocultação daquele que foi lá fora comprar mercadoria e trouxe aqui para dentro. Poderíamos ainda considerar a ocultação do real vendedor, se tratasse de uma operação do real vendedor, no caso, nessa operação de importação, seria o real vendedor lá fora. Poderíamos pensar do real comprador, e aqui a gente está falando, em última análise, do adquirente da mercadoria, então não há uma diferença nesse aspecto. Eu poderia até entender uma diferença entre sujeito passivo e real comprador, por exemplo, numa importação por encomenda, não numa importação por conta e ordem. E, por fim, o responsável pela operação, que é a operação de importação. No caso da Jetway, ela é uma empresa que, pelo que eu estou entendendo, ela serviu de interposta em determinado momento, mas para quê? Ou talvez pudesse ter servido, porque eu não consegui ver provas no processo em relação a isso também, no sentido de trabalhar no registro da declaração de importação e fornecer recursos para o pagamento dos tributos. Ou seja, não estamos nem falando do recurso para o pagamento das mercadorias, e sim pagamento dos tributos. Eu não consigo enxergar na figura da Jetway nem uma condição de sujeito passivo, nem de real comprador, nem de real vendedor e nem de responsável pela operação. Eu não consigo pensar na Jetway como uma responsabilidade solidária. Quando a gente trata da presunção, e quando eu vou aplicar uma multa de valor equivalente pela presunção, isso também nos faz presumir que eu não consigo enxergar quem são os demais envolvidos na operação. E no caso, apesar de a fiscalização ter lançado o perdimento convertido ou lavrada multa de valor equivalente, ela trouxe as outras pessoas. Então há uma própria incoerência dentro do lançamento quando ela traz um lançamento por presunção de ocultação e traz as pessoas que estariam ocultas nesse processo. De novo, conselheiro, estou falando com o... Desculpa, Pedro, eu ainda estou me adaptando e acostumando com os nomes. Peço desculpa, Pedro. Isso. Então, assim, eu não estou conseguindo ver essa responsabilidade da Jetway. Eu não estou dizendo que a Jetway não esteja envolvida num processo de fraude, eu não estou dizendo que a Jetway não esteja envolvida dentro de um esquema que procurou lograr ou procurou ocultar alguém, mas eu não consigo ver
A não ser que a Gateway, aí sim, que a Gateway esteja ocultando quem é o sujeito passivo. Se a Gateway estiver ocultando o sujeito passivo, aí eu consigo ver a Gateway como fazendo parte desse processo, tá? Mas, de novo, eu não consegui ver isso no processo, tá? Eu compreendo tanto o ponto levantado pelo conselheiro Arnaldo quanto o Leonardo, mas é que nós temos um grande problema, né? Como houve cisão do processo, e ao ler o processo em si não vi nenhuma questão da dissolução, como se fosse uma dissolução irregular, e para mim somente no caso da dissolução irregular que é direcionado à cobrança aos sócios, ou devia ter um ato praticado nisso que os sócios deveriam responder por essa dissolução irregular ou responder sobre a empresa nesse aspecto. Até por isso eu acabei não adentrando nesse ponto sobre a responsabilidade ou não da Gateway. Porque se tivesse ali que os sócios respondem pela Gateway, mesmo havendo a dissolução, eu teria aceito esse recurso, porque daí ela estaria respondendo em face, mas como não há demais elementos, como eu disse, partiu por uma outra compreensão. Não sei se seria o caso, então, de tornar diligência esse processo para resolver esse ponto. É porque quando uma empresa é fechada, os sócios têm que ser intimados, né? E tem que ser intimado para responder solidariamente, responder em nome da empresa, especificamente, sim, né? Sim. E ali foi por, se não me falha a memória, foi por edital a intimação dela. Estou vendo aqui, no termo de verificação fiscal, a questão foi o seguinte: essa empresa Gateway, ela estava como inativa na Receita Federal. E a fiscal apurou que ela teve uma existência efêmera. Ela foi aberta e fechada em curto período de tempo. Só que nesse período, o que ele fazia? Ela movimentava valores altíssimos, uma movimentação financeira bem significativa. Aí, com base nisso, aí a fiscalização fala: só com essa constatação, eu nem vou mais aprofundar na verificação dessa Gateway. Para mim, isso aqui já basta. Dando a entender que aquela percepção que ele teve, que se tratava de uma empresa inativa e que os recursos que eram movimentados na conta dela eram destinados para essa operação. Aqui eu não consegui conectar se é imposto, se é tributo ou se é mercadoria, pelo texto da fiscalização, mas movimentava valores altíssimos no contexto de inatividade e no contexto dessas outras empresas que faziam a interposição fraudulenta. Aí, nesse caso, essa foi a interpretação da fiscalização. Eu estou lendo aqui, eu também estou lendo aqui, Elcio, o termo de verificação fiscal, ele é enorme. E eu também, assim, eu vi, eu não vi como que ele fez a conexão da Oceânica com a Gateway. Eu acho que ele foi pelos sócios, né? Então, ele faz ele faz a conexão. Quer ver? O trecho é pequeno, se você quiser, eu leio aqui. Qual página que está do termo de verificação? Porque ele é enorme, o termo de verificação fiscal aqui, e essa conexão para chegar, ele chega nos sócios... A folha 45 do termo de verificação. A folha lá que está lá no papel. 45. Ah, tá. 45, deixa eu ver, 47, 46. Aqui, ó, conforme acima consta, a conta corrente originária dos recursos debitados automaticamente no momento do registro das declarações de importação era da titularidade da empresa Gateway, com sede ativa na cidade de São Paulo. Aí é praticado aqui da Gateway. Aí ele traz várias telas da Receita que consta ela como inativa. Então ele foi pelo... Conforme as telas acima, referindo empresa, assim como a conta corrente por ela movimentada, teve vida formal efêmera, de 20 de dezembro de 2007 a 1º de abril de 2009. E mesmo então, por período de existência, declarou-se na condição de inativa. Todavia, tais situações não impediram que apresentasse movimentação bancária extremamente elevada,
totalmente incompatível com a sua declaração, conforme abaixo demonstrado. Aí eu venho concluir assim, ó, as informações a respeito da pessoa jurídica, por si só, representam indícios seguros da existência de diversas irregularidades. Entretanto, a apuração mais detalhada de tais indícios foge do escopo da presente fiscalização, de onde não será por hora aprofundada. Então, por isso que ele foi nos sócios, né? Porque ele sabia que essa Jetway, ele não ia conseguir alcançá-la, né? Não, mas ele lançou nela também. Ele lançou nela também. Não, eu estou falando assim, ele não ia conseguir, porque a empresa não existia mais, ele não ia conseguir nada lá, né? Aí ele pegou e lançou os sócios também. Pelo que eu entendi, Mara, a fiscalização intimou a empresa a apresentar a movimentação bancária para ver de onde é que vinham aqueles recursos que foram utilizados para pagamento dos tributos, e a empresa não apresentou os documentos, não apresentou a movimentação bancária. E ela alega que não apresentou, me corrija se eu estou errado, alega que não apresentou porque a empresa estava fechada, teve dificuldade de buscar esses documentos do banco, e que em algum momento eu vi também que o Renato, ele diz que o outro sócio teria apresentado essa movimentação. Aí eu já não sei se confere. Assim, como teve uma cisão do processo, ele não tá com todos os documentos aqui. E diante do tentado levantamento desse ponto do próprio Leonardo, eu talvez acho que seria mais interessante converter em diligência para saber quais foram os limites da intimação do próprio Renato por ser responsabilizado pela empresa e responder pela responsabilidade da empresa ou não. Porque eu entendo que tem que ter uma desconsideração ou alguma outra coisa semelhante, específica, para que ele responda. Tem uma questão aí a respeito dessa questão da responsabilidade, que eu verifiquei aqui em várias decisões que eu já vi no CAF. As pessoas, elas finalizam a análise com base... vou até ler aqui o artigo do CTN, ele fala assim, 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes à obrigação tributária resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, aí vem lá, os diretores, gerentes e tal. A análise que eu vejo que as pessoas fazem, elas se esbarram, elas finalizam aqui nesse trecho, com excesso de poderes. Mas só que o dispositivo do CTN, ele não restringe ao excesso de poder. Ele fala aqui que quando há infração de lei, de contrato ou de estatuto, o sócio responde, mesmo que ele não tenha tido agido com excesso de poder. Mas tendo havido infração de lei, ele responde. Essa é a forma como eu interpreto esse artigo. Então, eu também já vi muito julgado desse jeito, Elcio. Pois é, só param a análise do artigo com excesso de poderes. Mas não é só com excesso de poderes. Com excesso de poderes ou com infração à lei. Então, se houve infração à lei por parte da empresa, o sócio administrador, ele é responsabilizado. E também a decisão do Marcelo, que você trouxe no seu voto, Laércio, lá é aquele caso justamente que eu acho que vai mais ou menos isso aí que o Arnaldo estava falando, que lá a empresa de que ele era sócio não foi autuada, nem como contribuinte, nem como responsável. E estavam querendo dar responsabilidade ao sócio dela, sendo que a empresa não foi incluída no polo passivo. Então lá era diferente. Aqui não. Aqui a empresa foi autuada e o sócio também foi considerado responsável. Então, agora, essa questão que o Arnaldo levantou, e olhando aqui o termo de verificação fiscal, realmente dá para ficar balançado, né? Porque não fica, é só a questão essa empresa Jetway ofereceu a conta bancária dela, ela era inativa, quer dizer, estava irregular cadastralmente na Receita, e ofereceu sua conta para que a outra empresa fizesse os débitos dos impostos. Mas aí isso basta para considerar a questão. Acho que aí já é outra matéria, né, que vai além do seu voto. Mas nos autos consta que ela não apresentou os elementos que comprovassem a origem dos recursos que permitiriam o registro da operação e o pagamento, né? Não sei se é o pagamento também da operação dos tributos, né?
Então ela foi incluída por aí. De certa forma, ela ocultou, dada essa situação aí de irregularidade, de não funcionamento, e esses atos praticados em nome da pessoa jurídica foi feito por um agente. Esse agente responsável só pode ser um sócio com poder de gerência para que pratique tais atos, né? Entendo dessa forma. Na DRJ, na folha, no PDF 591, no acordo da DRJ, os itens 17 e 18 estão demonstrando essa situação, esse fundamento aí para incluí-la no polo passivo. Eu estou até aqui, copiei e estou colando aqui para vocês. Tá? Item 17 e 18. O Arnaldo pediu novamente a palavra. Só comentando em cima do comentário do Elcio, sim, acho que dá para trazer também a responsabilidade quando tiver infração à lei do sócio, mas me parece que essa infração à lei, me corrijam se eu estou equivocado, ela tem que ser uma infração à lei dolosa, ou seja, tem que ter a intenção, tem que ter o dolo e infringir a lei, porque senão qualquer infração seria considerada, poderia se trazer a responsabilidade do sócio. Então, se não há o dolo do dirigente em agir, me parece que não seria possível trazer essa responsabilidade dele. E assim, em relação a essa questão da responsabilidade da Getway, eu realmente tenho dificuldades. A gente não está tratando aqui de uma ocultação do cara que adquiriu a mercadoria. A Getway não figura como importador, não figura como adquirente, ela está figurando, pelo que eu entendi, como despachante, como comissária de despacho, ou seja, é um registro ADI, ela está cedendo uma conta para quitação dos tributos, e não me parece que dentro desse processo ela esteja escondendo alguém, até porque o fato dela não demonstrar de onde veio o recurso utilizado para pagar, isso não significa que eu tenho um disciplinamento que ela deveria em algum lugar informar quem são essas pessoas. Quando eu falo, por exemplo, de uma ocultação do sujeito passivo numa importação, a legislação é muito clara. Eu tenho aquele que registra o DI, e se não é ele o adquirente da mercadoria, ele tem um campo próprio para informar. Se ele não informa no campo próprio, isso é a ocultação, é a falta da informação no campo próprio. Quando eu tenho uma comissária de despacho que está ali simplesmente que seja para fazer o pagamento dos tributos, eu não posso dizer que o fato dela não revelar de onde vêm esses recursos, que ela está escolhendo alguém. Não estou dizendo que ela não está agindo de forma dolosa, não estou dizendo que ela não esteja praticando alguma infração. O que eu estou querendo dizer aqui é que isso não é uma infração, no meu entendimento, de ocultação punível nos termos do inciso 5 do artigo 23 do Decreto-Lei 1455. Para mim é muito claro o alcance do inciso 5. É a ocultação do sujeito passivo, real comprador, real vendedor. Onde aquela pessoa que está ocultando é uma pessoa que deveria, em algum momento prévio, onde a legislação previamente estipula, ela deveria demonstrar ou deveria declarar aquela pessoa que deveria figurar na declaração. Indo bem nessa linha do Arnaldo, também compartilho já do mesmo entendimento que tem que ter a infração do sócio ali. Teria que ter essa extrapolação, o dono do sócio. E em relação à questão presumida, a presunção de capacidade econômica seria só em relação à oceânica. A oceânica que teria que demonstrar capacidade financeira e não tendo, você presumiria. Já em relação a terceiros, eu não posso arrastar essa presunção ad eterno, senão daqui a pouco chegou em 4, 3 cadeias mais, daí sempre haverá essa presunção. A presunção é sempre de quem faz o registro da DI. Isso é a presunção de não ter capacidade econômica, a questão presumida. E em relação aos demais, não. Só uma parte, Lércio, eu poderia ter também uma presunção em relação ao adquirente. Porque se eu tenho uma declaração declarada como importação por conta e ordem, que eu tenho alguém que registra a declaração de importação e eu tenho alguém que figura como adquirente, esse que declara a importação, esse a gente já sabe que não tem capacidade econômica e financeira, isso não precisa ter, porque ele está simplesmente dizendo que está prestando um serviço. Aquele que figura como adquirente na declaração de importação, se esse não tiver capacidade econômica e financeira, esse cara está ocultando alguém.
E esse cara está ocultando o sujeito passivo, ou seja, o real adquirente da mercadoria lá fora. Por isso que eu não consigo ver essa responsabilidade da Jetway, porque ela não é adquirente, ela não é o importador, ela não é o real vendedor, ela não é responsável pela operação de importação, a princípio, a não ser que a Jetway seja o real adquirente da mercadoria, que não me parece ser o caso. Eu acho que existe um problema em relação a esse auto de infração, é que quando a fiscalização traz a responsabilidade da Jetway, ela não diz qual o papel que a Jetway figura dentro daquelas possíveis no processo de ocultação. Ela não diz e ela não conceitua o papel da Jetway. Senhores e senhora, bom, Leonardo levantou uma questão que pode ser aí um precedente, até uma preliminar aí, uma questão que precede as demais, em relação à ciência da Jetway. É isso, Leonardo? Na verdade, quando houve a autuação, a empresa já estava dissolvida? Isso, presidente. A própria PRJ consigna este fato, né? Na Folha 15, ela diz que a empresa foi dissolvida em 1º de abril de 2009 e o auto foi lavrado em dezembro de 2009. Então, me parece que o sócio tem legitimidade para descer. Essa dissolução foi regular? A dissolução foi regular. Regular? Regular porque ela arquivou os atos da junta comercial. Só uma questão de ordem aqui. Essa questão está informada no relatório fiscal. O fiscal detectou isso. Sim. Que ela foi aberta por um curto período de tempo para movimentar esses valores altíssimos. É justamente em cima disso que ele colocou ela no polo passivo. Não, a minha questão, Elcio, antecede ao mérito. A minha questão se refere ao não conhecimento das razões recursais feitas pelo sócio, tá, em que ele alega não haver responsabilidade da empresa. Então, me parece que esta questão não seria de não conhecimento, ela deve ser conhecida, porque se a empresa já estava dissolvida... Entendi. O sócio detém legitimidade para arguir as razões de defesa em nome dela. Bom, senhores, pela discussão que estamos tendo e já há algum tempo, eu também fico em dúvida em relação a esse processo receber um julgamento hoje, nessa sessão. Então, aí o que eu já até pergunto ao primeiro a votar é se está em condições de votar ou tem intenção de pedir alguma vista. E tem todas essas questões levantadas, o Arnaldo e o do Leonardo, e talvez deveriam ser melhor apreciadas em relação ao que consta nos autos. Né? Pois é. Eu já tenho um caminho que eu vou adotar. Sim. Não sei se é o melhor, mas é o que eu encontrei. Sim. Bom, já vai votar então já o... Eu posso votar, eu vou votar. Não, tá, não, fica à vontade, é você quem decide. Bom, é votar? Está aberta a votação? Ok. Está aberta a votação porque eu acho assim, já houve discussões, eu acho que suficientes já, e quem estiver pronto a votar na sequência, eu acho que pode votar sim. Bom, eu vou continuar naquele meu ponto de vista, né, a questão da responsabilização de terceiro. Logicamente, quando você responsabiliza terceiro, porque quando você vai responsabilizar, não é responsabilizar, vai fazer um lançamento contra o sujeito passivo e os solidários a eles, que também é sujeito passivo, aí no caso você não tem que perscrutar a respeito de dolo, né, porque a responsabilidade é objetiva. Mas quando você vai responsabilizar terceiro, realmente você tem que detectar o dolo. Só que o próprio CTN, no artigo aqui 128, ele diz, sem prejuízo disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de forma expressa a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Então, ou seja,
aqui, no caso, mesmo que a responsabilização do terceiro demanda a questão do dolo, a própria CTN fala que a lei pode atribuir, de forma expressa, essa responsabilização. E não avança nessa questão do... Aí o CTN vem e fala da responsabilização dos sucessores, que também é direta. São responsáveis, o sucessor e tal, e tudo mais. Quando vem no 135, ele vem e fala, ó, são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias, primeiro, os resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, que é o segundo, contrato ou estatutos. Então, no meu modo aqui, se a empresa está caracterizado, que aí é a outra questão que foi levantada, né? Se está caracterizado que a empresa agiu com intenção de infringir a lei, por esse dispositivo do CTN, no meu modo de ver, ele está como o sócio administrador, né? Os diretores, gerentes, representando a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica é uma ficção, nós sabemos disso. Então, ali por trás tem o sócio, o administrador, que age, e é isso aqui que no meu modo de ver, o CTN está querendo garantir. Aqui, no caso, eu não estou entrando na questão do excesso de poderes. Se tiver caracterizado que a empresa agiu com infração de lei, o próprio CTN determina que o diretor é responsável. Então, nesse caso, esse processo tem uma peculiaridade que ficou demonstrado que a empresa foi aberta no esquema fraudulento. Ela está inserida naquele esquema. Você vê que ela teve existência efêmera, não existia a Receita Federal em termos de atividade, né? Ela estava sempre inativa. No entanto, contribuía para essa interposição fraudulenta, para esse dano ao erário, né? Então, foi com base nisso que a fiscalização levantou essa questão. Como essa empresa ela se perdeu aqui no processo, porque não houve recurso voluntário, né? O contribuinte, esse responsável dele, ele deveria, além do recurso dele, ter entrado com o recurso da empresa, né? Lá para... Inclusive, só lá, eu não existo mais, quando eu não estava... Então, na questão processual, a infração... A administrativa, né, a empresa está considerada como uma infratora da lei. Então, isso transitou em julgado na esfera administrativa. Aí a questão é ver se o sócio teria ou não participação, seria ou não responsável por essa inclusão dessa empresa no polo pacífico como responsável, né? Aí tem a questão que o Leonardo levantou, né? E eu acredito que eu concordo com ele. O próprio contribuinte se defender, ele tem que entrar no contexto da empresa, né? Porque senão como é que ele vai se defender dessa questão? Então, talvez não tivesse a questão do não conhecer. Então, o meu encaminhamento, meu voto é por negar provimento ao recurso, pelos dados disponíveis, pela responsabilização dele em razão de que a empresa infringiu a lei, nos termos da processualística administrativa aí. Então, é nesse sentido que eu voto, por negar provimento. Tá, negando provimento ao recurso do Renato. Sim, só ele que recorreu. Se me permite, presidente, só contribuindo um pouco mais no meu voto, a súmula 430 do STJ diz: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Mais um motivo para eu não... Inadimplemento é uma coisa. O crime... Inadimplemento é uma coisa. O inadimplemento é não pagar. Aí aqui nós estamos diante de uma atitude, de um procedimento criminoso. Bom, já proferido o voto, já estamos em regime de votação. Pedro? Sim. Presidente, prometo ser bem rápido aqui. Eu só quero esclarecer. Eu tentei por muito tempo aí convencer o Marcelo Giovanni, ex-conselheiro da nossa turma, a aplicar essa decisão do STF, né? Que mesmo quando o sócio for sócio administrador, a fiscalização tem o dever de demonstrar o excesso de poderes. Como bem falou o Arnaldo, com relação à responsabilidade do sócio, tem que ser demonstrada essa participação dele, né? Esse dolo,
na fraude ocorrida, né? Por mais que esse lançamento seja um lançamento com base no parágrafo 2º do artigo 23 do decreto 1455 de 92, que é a interposição fraudulenta presumida, né? Mas, apesar de entender que o excesso de poderes tem que ser comprovado, nesse caso em específico aqui, eu acredito que foi comprovado a participação do sócio Renato Carlos Kim na operação. Por quê? Ele é o principal sócio dessa empresa que foi aberta e fechada para financiar uma operação fraudulenta, e ele não fala nada a respeito, ele não faz uma defesa que demonstre, eu fui sócio, mas eu não participava da empresa, ou eu estava fora do país, ou o administrador era a pessoa tal, era o diretor tal, eu não tive nada a ver com isso. Então, assim, é sempre uma linha tênue, né? Com certeza. Entendo a colocação de todos aqui. Mas, nesse caso, para mim, está bem demonstrado. E qual é o ponto principal? Aqui o fiscal falou, olha, eu estou te autuando por interposição fraudulenta presumida, por não comprovação dos recursos da importação, né? Me prova. Aí vem as defesas e nenhuma comprova, né? Sem contar as intempestividades e a empresa lá principal que não recorreu no processo, a Oceânica não recorreu no processo principal. Então, e foi, como o Elcio falou, foi demonstrado a participação das 3 empresas nessa fraude, e para mim isso basta para ela ser responsável solidária dessa capitulação principal, que é a interposição fraudulenta presumida. Então, eu acompanho a divergência para negar provimento, conhecendo sim também os argumentos do Renato Carlos Kim em relação à empresa. Então, você está acompanhando a divergência do Elcio, porque o Elcio também acatou a questão da preclusão em relação à empresa. Não. Não? Não. Não. O Elcio está mostrando os argumentos da empresa. Eu votei exatamente como o Pedro votou. Eu estou acompanhando o Elcio. Sim, negando então conhecendo os argumentos da pessoa jurídica também e negando o provimento, então. Isso é atuação para as duas, para ele e para a empresa. Ok. Mara. Esse processo está bem complicado mesmo. Eu até pensei em pedir vista, mas eu acho que a argumentação do Pedro e do Elcio foram bem convincentes, porque, na verdade, assim, o Renato, o auto de infração, eu li rapidamente aqui o relatório fiscal e eu vi que ele está muito bem fundamentado, né? A questão da fraude. E as empresas, elas existiram durante muito curto prazo de tempo. E, assim, quem poderia ser responsabilizado no final era esse Renato. E o Renato, ele que apresenta a defesa, porque as outras empresas não existem mais. Né? Mas aí que tá, Mara, tem que ter desconsideração da personalidade jurídica que não foi feito. Não sei o mecanismo. Agora, consideração da personalidade jurídica é outra coisa, não tem nada a ver. Mas tem que ter uma intimação específica, que agora eu não vou me recordar, para que ele responda em nome da própria empresa, porque ele recebeu uma intimação só para responder em relação ao seu ato, não em relação aos atos das demais empresas. E com isso ainda, como agora não vou conseguir localizar aqui, mas tem essa prática. Eu nunca vi isso lá, vários processos que a gente já pegou aqui de interposição, que a empresa não existia mais e que os responsáveis solidários que foram intimados e recorreram, e que a gente julgou o responsável solidário. Nenhum teve intimação específica, não. Foi intimação dos responsáveis solidários e da empresa, todo mundo junto.
Eu vou encaminhar também pela negativa de provimento. Eu acho que isso daí vai acabar, pelo que eu estou vendo aqui do encaminhamento, vai acabar tendo um voto vencedor, né? Porque como o Laércio votou aí pelo não conhecimento, acabou que não entrou em muitos detalhes aí, que talvez o voto vencedor que vai ter que falar, né? Que vai ter que... Eu estou até pensando aqui, como que vai fazer? Porque não foram rebatidos todos os argumentos dele, né? Porque se ele não conheceu, o voto vencedor vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar, então, mas a gente só está negando provimento, mas sem enfrentar. Não, as razões já foram colocadas aqui nos debates. Então, mas as razões do Renato, né, da recorrente, o Renato, elas não foram conhecidas, então a gente não está debatendo especificamente cada uma. Deixa chegar, Mara. O Pedro já se candidatou para fazer o voto vencedor, hein? Porque vai ficar um voto bem esquisito, né? Que o voto vencedor que vai ter que entrar nesse debate. Mas vai, porque o relator não conheceu só que ele foi vencido. Aqueles que divergiram. Pois não, mas aí o problema é que quem for fazer o voto vencedor vai fazer um voto, a argumentação, a gente não conhece qual a argumentação que ele vai usar. Mas a gente conhece o fato, né, Mara? O fato vai ter que ser em cima dos fatos. Mara, ele argumentou ilegitimidade passiva, basicamente. E com relação ao mérito, ele falou que não foi fraudulento. É isso. Tá. Bom, prosseguindo... voto agora é Leonardo. Presidente, pela minha compreensão, os conselheiros Elcio, Pedro e Mara estão conhecendo na íntegra o recurso voluntário. Né? Em relação ao argumento constante da peça recursal só um momento aqui. Jetway. A ausência de responsabilidade solidária da Jetway, né? Então eu vou acompanhar a divergência também, porque a minha dúvida era justamente essa, do conhecimento parcial ao conhecimento integral. Em sendo conhecido integralmente, eu acompanho a divergência. Ok, obrigado. Arnaldo? Eu acompanho a divergência para conhecer integralmente o processo, tá? Mas no mérito do provimento. Eu entendo que não há a sujeição passiva para a cobrança do tributo. Desculpa, da multa, né? Mas só em relação ao Renato? Em relação ao Renato, que é ele que está, ele está se defendendo no processo, né? Tá, eu não tenho como manifestar em relação aos outros. Então também em relação ao conhecimento, você está acompanhando o relator. Não, em relação ao conhecimento, eu estou acompanhando a divergência. Eu conheço do recurso integral, mas eu entendo que não há elementos de prova suficientes para dizer que o Renato ele é sujeito passivo para efeitos de... E se mesmo que houvesse, eu compreendo também que mesmo que houvesse elementos de prova em relação à sujeição passiva da Jetway, eu não poderia trazer a responsabilidade do sócio, que não se, e aí tem uma diferença mesmo. Isso não é desconsideração da personalidade do juiz, são coisas diferentes. Eu posso trazer a responsabilidade tributária do sócio sem desconsiderar a personalidade jurídica da empresa. Mas mesmo nisso, eu entendo que para trazer a responsabilidade do sócio, o sócio tem que ter agido com intenção. Tem que ter a intenção demonstrada do sócio. E eu não vi isso no processo. Ok. O Arnaldo, e com relação à responsabilidade solidária da Jetway, como é que você vota? Desculpa, não entendi? Um dos tópicos, como você está conhecendo os argumentos da Jetway, é a ausência de responsabilidade solidária da Jetway. Isso. Então, o sócio você tira do alto. Né? E a Jetway, eu diria que a Jetway não teria responsabilidade solidária nesse caso.
Tá. Ok. Então ele vota para dar provimento. Dá provimento. Dar provimento. Márcio. Então, presidente, acompanhando todas as considerações feitas pelos conselheiros, muito atento aqui ao processo delicado, mas estamos diante aí de uma interposição fraudulenta presumida, como frisou o conselheiro Pedro. Entendo que, por vezes, os artigos do CTN 124, 128, 135, eles coexistem, né, dependendo do caso. Penso que o sócio, que figurou aí, né, como polo passivo, ele tinha que ter trago mais argumentos em relação à operação em si, né, o papel desses agentes. Ele tem conhecimento disso. Então, ele poderia detalhar um pouco mais de como se dava essa operação. Eu acho que pouparia nós aqui, julgadores, de estar vislumbrando algumas possibilidades. Me parece que esse exercício ele não fez. Então, diante de todo esse exposto, eu estou acompanhando a divergência levantada pelo conselheiro Elcio. Pronto, meu voto. Também estou acompanhando a divergência. Entendo que os atos praticados são pelo agente, no caso a pessoa jurídica, e no caso aí a empresa Jetro, ela tinha o dever de estar informando como despachante quem era as empresas que estavam lhes transferindo os recursos para aquela operação. O fato de ela estar omitindo isso aí já a coloca como partícipe da infração. Então, no caso, a decisão é por maioria de votos em negar provimento ao recurso, vencido 2 conselheiros, o relator Laércio, que não conhecia da parte do recurso, em razão da ausência de interesse de agir em relação à pessoa jurídica Jetro. E na parte conhecida, dava provimento ao recurso voluntário do Renato. Vencido também o conselheiro Arnaldo, que dava provimento ao recurso. Conselheiro Pedro, aceita a incumbência de redação do voto vencedor? Aceito, sim, presidente, com certeza. Só peço uma ajuda do Elcio na finalização da minuta aí e do Leonardo Toledo. Que tem uns pontos que talvez vocês queiram contribuir depois. Posso caminho para vocês. Tá bem. Se você fizer uma minuta inicial, aí em cima dela a gente... Aí facilita para... exato. Então vocês trocam informações e façam essa complementação. Fico à disposição também, viu, conselheiro? Tá, obrigado. Qualquer coisa. Bom, então devemos retornar agora àquele processo... Eu acho que o apoio está querendo falar aí. Pois então, Fabiana. Presidente, o item 8 da pauta, o patrono já está na sala e já resolvemos o problema. Ok, obrigado. Só antes disso, Laércio, isso aqui vai ser rápido ou não? Senão eu dou intervalo. Vai ser rápido. Vai ser rápido? Vai. Tá, mas alguém está sentindo necessidade de dar uma paradinha ou não? Pedro? Vou dar um pulo no banheiro só. Eu não sei o que aconteceu, estou com sede forte. Vamos dar uma parada. Fabiana, vamos interromper